Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora que você está vendo aí, mas é um prazer poder estar aqui nessa noite, ou melhor, nesse dia, né? Não sei qual momento do dia que você vai estar assistindo. Eu comecei com esse perfil tem alguns meses, na verdade alguns meses, não chega a ter um ano ainda não. É quando na verdade eu iniciei com essa proposta de educação financeira. Na verdade, se eu não me engano, foi em julho de 2023, quando eu iniciei nessa jornada de educação financeira. E a proposta, nesse primeiro momento, era de verdade poder proporcionar na vida daquelas pessoas que se interessavam, né, por esse conteúdo, por essas informações, porque eu penso que educação financeira é vida mesmo, educação financeira transforma, educação financeira muda completamente a vida das pessoas. E então eu iniciei nessa jornada de educador financeiro aí em julho do ano passado, mas já trabalho com contabilidade desde 2014, né? Vai fazer aí 10 anos que eu sou envolvido nessa área dos números, né? Fiz primeiro a minha faculdade de contabilidade, depois abri o meu escritório na cara e na coragem, né? Tenho uma sociedade, sou eu e um outro contador, amigo, pastor Vinícius. A gente trabalha junto ali na Gênesis Contábeis há algum tempo. Então eu tenho como profissão ser contador, sou contador, né? Formado em ciências contábeis, mas eu sempre me propus em ser um tanto quanto além de um contador comum, porque o que faz um contador comum? Faz a apuração de impostos mensais, manda a guia de impostos, mas eu sempre entendi que na vida dos empreendedores, na vida dos empresários, precisa muito mais do que simplesmente uma guia de imposto. É necessário para que as empresas possam fluir bem, né? Para que as empresas possam continuar bem na sua saúde financeira, é necessário que tenha uma boa gestão. Eu estou explicando isso para te explicar, eu estou falando sobre isso para te explicar como eu entrei nesse universo de educação financeira, para te explicar o porquê que eu estou finalizando esse perfil e por que eu estou acabando realmente com essa direção no primeiro momento de Tiago de Jesus, educador financeiro. Então, a minha proposta como contador era realmente proporcionar a transformação nas empresas. Mas aonde eu esbarrei? Muitos dos empresários tinham dificuldade de resolver o problema da empresa, uma vez que a sua vida pessoal era uma vida conturbada. Financeiramente falando, né? Estamos falando aqui de números, estamos falando de finanças. Então, com isso, eu encontrei uma barreira muito grande, porque não adiantava eu arrumar a empresa se a vida pessoal daquele empresário, daquele empreendedor, era bagunçada, a vida financeira dele era bagunçada. Então, eu entendi que eu precisava atuar na raiz, e muito mais do que atuar na raiz do problema na vida das empresas, eu precisei atuar na raiz do meu problema. Uma vez que eu, como pessoa física, por um bom tempo sofri muito por conta de finanças descontroladas, finanças bagunçadas. E isso traz uma série de problemas, isso traz uma série de transtornos, né? No meu caso, inclusive para a minha saúde. Porque quem acompanha aqui o perfil, quem me conhece pessoalmente, né, sabe que eu fui acometido de uma ansiedade, justamente porque ficava pensando como é que eu vou conseguir pagar, como é que eu vou resolver isso, as contas estão chegando, os boletos estão chegando, as contas estão ficando atrasadas, e aí o que eu vou fazer, como eu vou fazer? E isso me gerava, obviamente, uma ansiedade. A ansiedade me fazia comer compulsivamente e eu cheguei à obesidade mórbida. Então, eu junto esse meu problema financeiro com o problema financeiro das pessoas que, na maioria das vezes, tinham a empresa comigo e eu não conseguia desenvolver, porque a vida pessoal daquele cliente acabava que interferia
na saúde financeira da empresa. E com isso, eu resolvi entrar nesse universo, que é o universo da educação financeira pessoal. Meu escritório de contabilidade continua firme, eu continuo trabalhando como contador, afinal de contas eu sou um contador, mas resolvi também atuar na saúde financeira da pessoa física. Isso aí, independente de você ter empresa ou não. Pois bem, comecei a atuar, mas percebi que existia uma barreira. E que barreira? O comportamento. E aí eu fiz uma especialização em educação financeira no primeiro momento, mas a educação financeira, em muitas pessoas, ela esbarra, porque educação financeira não significa que é você só conhecer números ou saber de números. Pelo contrário, é necessário você ir muito mais além dos números, porque a relação com o dinheiro, gente, ela é muito mais emocional do que você imagina. Está muito mais ligado ao comportamento do que você imagina. Pensa só, vem comigo aqui. Se fosse fácil, todo mundo seria sarado, teria um corpo perfeito, porque ia se alimentar bem, e financeiramente estaria tranquilo, porque todo mundo sabe que não pode comer besteira, todo mundo sabe que precisa fazer exercício físico, e todo mundo sabe que não pode gastar dinheiro com o que não deve. Coloca aí no comentário para mim se faz sentido isso que eu estou falando ou não. Comenta aí, vê se não faz sentido. Se fosse simples, se fosse fácil, todo mundo seria rico e sarado. Porque ia se alimentar bem, ia fazer exercício físico, ia fazer os esportes e ia saber administrar bem os seus recursos. O grande problema é que quando o estresse bate na tua porta, no meu caso, eu descontava na comida. Eu ia buscar me alimentar, eu ia comer, comia compulsivamente. Eu cheguei, gente, pasmem, a comer por diversas vezes pão suíço com açúcar. Botar açúcar dentro do pão e comer. Isso pelas madrugadas de insônia, porque não sabia como ia fazer, não sabia como ia pagar os boletos chegando, porque o boleto não espera. A conta de luz não espera, a conta de água não espera. Se você não pagar 2, 3, eles vêm e cortam. E aí como é que fica a cabeça daquela pessoa que precisa trabalhar para pagar aquela conta? E eu descontava dessa forma. Eu comia pão com açúcar, fazia cada atrocidade com a alimentação que você não faz ideia. E isso trouxe um transtorno para a minha saúde. Ao ponto de eu chegar à obesidade mórbida, 166 quilos. No meu caso, gente, a obesidade me fez mal, hipertenso, quase um diabético, graças a Deus não cheguei a ficar diabético, mas quase cheguei lá. Então, todos esses transtornos, por quê? Por causa da minha saúde financeira, por causa da forma como eu administrava o dinheiro. Mas a forma como eu administrava o dinheiro era uma forma emocional. Era não, todos nós trabalhamos com dinheiro de forma emocional. Porque quando você está estressado, quando você está mal, percebe. Você vai no shopping, compra, como é que aquilo te deixa bem. Percebe, e hoje o mercado ele sabe disso. O comércio sabe disso. E como é que o sistema faz? O sistema possibilita diversas formas de você comprar sem você sair da sua casa. Hoje em dia, com o advento aí da internet, com o cartão de crédito, por exemplo, você com um cartão, com um telefone, você compra tudo que você possa imaginar. Então essas facilidades fazem com que você, através de um descontrole nas tuas emoções, você acabe gastando o que não pode gastar. E como um bom brasileiro, você não tem educação financeira, assim como eu não tinha. E aí, essa primeira especialização que eu fiz em educação financeira me fez ter um norte do que fazer para ajudar pessoas a administrar bem, a gerenciar bem os seus recursos. Isso para mim foi fenomenal, porque já me trouxe diversos resultados, onde eu consegui, com diversos clientes, eu tenho diversos depoimentos aí, depois você pode olhar nesse perfil, a quantidade de pessoas, e os depoimentos, o que a educação financeira proporcionou na vida daquelas pessoas. Mas eu encontrei
outra barreira. Qual barreira? Gente, ter uma planilha na mão não faz você mudar o comportamento. Faz simplesmente você ter a visão do que, da onde está indo o teu dinheiro, para onde está indo o teu dinheiro. Mas e aí? O fato de você ter uma planilha dizendo o que você gastou no mês passado e apontando as contas que você tem a pagar no próximo mês, não muda o teu comportamento. E aí eu entrei em uma outra especialização. E essa outra especialização é justamente em finanças comportamentais. E agora, então, eu consegui encontrar o que eu queria, eu consegui chegar onde eu queria. Porque eu tenho conhecimento como contador de empresa, eu tenho conhecimento em educação financeira, a educação financeira comum, usando os métodos comuns, e eu tenho uma especialização em finanças comportamentais. E aí é que vem o X da questão. Por quê? Uma vez que eu tenho agora o conhecimento em finanças comportamentais, eu consegui encontrar saída para aquela pessoa que tem um comportamento com dinheiro que está fazendo com que ela, de verdade, não consiga andar. Ela acaba se tornando escrava dos comportamentos. E uma vez que ela é escrava dos comportamentos, ela tem dificuldade em sair daquela bola de neve, né, que ela entrou, daquela corrida do rato, vamos dizer assim, que é o que costumeiramente nós falamos, né, dentro desse universo de finanças comportamentais, ou melhor, dentro desse universo de educação financeira, a gente fala muito da corrida do rato. E aí é que eu falo para você, né? Ora, mas você está falando que, beleza, você consegue ajudar pessoas através aí dos depoimentos, você pode perceber, né, o quanto de pessoas eu já consegui ajudar com esse perfil. Eu encontrando esse nicho, esse mercado de educação financeira, eu pensei o seguinte: bem, eu sou pastor evangélico, eu sou pastor auxiliar na Igreja do Nazareno no Paiol. As pessoas que me conhecem sabem, né? A maioria do meu perfil aqui já me conhece como pastor na Igreja do Nazareno no Paiol, pastor auxiliar. E aí, a minha ideia com a educação financeira era ensinar as pessoas a saírem da corrida dos ratos, a parar de trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar conta, para ficar sem dinheiro, trabalhar, mais uma vez voltar aquele ciclo, ganhar dinheiro, pagar conta, e fica naquele ciclo vicioso eterno, aquele looping eterno, e não sai, né? Ficam aí sempre dependentes, tem que trabalhar para pagar conta. Pensando nisso e conseguindo aí ajudar algumas pessoas, eu tinha em mente uma coisa: através desse meu trabalho, eu ainda vou conseguir atrair pessoas para o Evangelho. Essa era a minha proposta. Porque uma vez que eu estou ensinando educação financeira, eu estou melhorando a vida da pessoa, em algum momento ali eu vou poder falar de Jesus e aquela pessoa vai aí de alguma forma conhecer a Jesus através desse trabalho. E desde então eu iniciei esse perfil e trabalhei dessa forma, trabalhei visando justamente a apregoar a palavra, a ensinar a educação financeira de forma que todo mundo pudesse me ouvir. Então, como isso era apesar de não ser o meu trabalho principal, por eu ser contador, ter lá o meu escritório, eu levava esse direcionamento aqui como uma renda extra, podemos dizer assim, mas mais como uma missão, né, que é ajudar pessoas de todas as religiões, de todas a fé que fosse, enfim. Eu via isso aqui como algo secular. E aí eu sempre me apresentei como educador financeiro Tiago de Jesus. E por um bom tempo eu fiz isso, né? Vai fazer aí 1 ano que esse perfil está no ar. Eu venho trabalhando, venho ensinando muita gente. Mas de um tempo para cá, eu venho pensando, né? E é por isso hoje a live de encerramento desse perfil, Edu Tiago de Jesus, eu venho pensando o quanto a volta de Cristo ela é iminente, né?
o quanto a qualquer momento, de verdade, Jesus vai estar voltando para buscar a sua igreja. E alguns cultos atrás, o nosso pastor ministrando a palavra num culto de domingo, não me recordo a data, mas tem mais ou menos um mês e meio atrás, o pastor pregava sobre a volta de Cristo. E ele pregava sobre os dois tronos, ele falava do julgamento do trono branco e do julgamento do Bema, né? O tribunal de Cristo. Um é para cristãos, onde aqueles que já estão salvos vão receber o galardão, e outro é para a condenação dos ímpios, né? E os desviados que ficaram, enfim. E ele falava justamente o que iria acontecer e qual é hoje a missão da igreja, qual é hoje o papel do cristão, que é realmente ajudar, auxiliar o máximo de pessoas a encontrar com Jesus e, consequentemente, sair desse tribunal que é o trono branco, onde vai ser o julgamento para condenação, e participar, obviamente, do tribunal de Cristo, do Bema, que é onde vai receber o galardão. A live não é sobre teologia, só estou explicando para você quando que Deus falou comigo acerca do encerramento desse perfil, para que eu começasse um novo ciclo na minha vida. Eu sempre entendi que eu não fui chamado para ser pastor de igreja. Eu não entendo o chamado pastoral na minha vida para eu ser o pastor titular de uma igreja. Mas eu entendo o meu papel como um pastor auxiliar. Né? O que eu posso proporcionar, não só na igreja do Paiol, que é a minha igreja local, que por sinal precisa de pastores auxiliares, por se tratar de uma igreja de médio a grande porte, né? Eu sei o quanto eu posso dar frutos ali, mas eu também sei que eu fui chamado por Deus para uma missão muito grande. E é aí que entra o encerramento desse perfil. Por quê? Lembra da proposta que eu falei anteriormente? Eu queria ganhar o mundo. Eu queria proporcionar essa transformação para o mundo, mas naquele dia, naquela mensagem, onde o pastor falou acerca desses dois tribunais, o pastor pregou falando que Cristo estaria voltando e que nós precisávamos, como igreja, ter o nosso papel realmente bem marcado, né? A gente precisa realmente fazer aquilo que Cristo mandou fazer. E aí ali eu tive algo assim tremendo na minha vida, uma das experiências, né? Eu tive algumas experiências com Deus, mas essa foi muito forte. Por quê? Porque Deus falou fortemente no meu coração. A ferramenta que eu te dei não é para ímpio. Usa para minha igreja. Essa frase ficou gravada no meu coração e eu realmente entendi qual é a proposta de Deus para mim, porque Deus foi me mostrando toda a minha trajetória. Deus me mostrou, né, o que aconteceu no meu nascimento, a proposta, né, não vou entrar nesse mérito agora, mas o quanto eu hoje já sou um milagre de Deus. Deus me mostrou todo o cuidado dele com a minha vida, e uma vez que ele teve esse cuidado com a minha vida, ele me mostrou para que eu cheguei até aqui hoje. O porquê que eu preciso usar essa ferramenta que ele me deu, que é o conhecimento em finanças, porque eu gosto muito de fazer o que eu faço, tanto quanto contador, tanto quanto um educador financeiro. Eu tenho facilidade em lidar com números, eu gosto muito de manusear essa ideia de um mordomo de Cristo, né? De ensinar as pessoas a cuidar bem das finanças, e eu sei o que isso pode proporcionar. E aí, essa fala no meu coração de que a ferramenta que ele me deu não é para ímpio, usa para minha igreja, é que vem aí a ideia do encerramento desse perfil. Porque antes eu não me apresentava como pastor, até porque isso é um trabalho, e como um trabalho, né, eu não via o lado pastoral, né, apesar de, obviamente, eu nunca deixar de ser um pastor, mas eu não me apresentava para um mentorado, né, um cliente, vamos dizer assim, eu sou pastor Tiago de Jesus. Não, eu me chamo Tiago de Jesus, eu sou educador financeiro, e a proposta é essa. E explicava a pessoa como ela organizava as suas finanças.
mas mediante o que o Senhor me colocou como uma missão, agora não mais a minha proposta vai ser falar de educação financeira de forma geral, mas sim falar de educação financeira para cristãos. E aí eu vou explicar para você o porquê. Vocês estão entendendo aí o que eu estou falando? Estão acompanhando bem? Coloca aí se estão compreendendo aquilo que eu estou falando. Coloca aí no comentário para eu ver se está chegando bem aí até vocês. A proposta, então, do perfil agora, do que Deus colocou no meu coração, não mais falar como se eu estivesse falando para ímpio, não mais falar para todo mundo, mas sim, obrigado, missionário Henrique, então tá ok, né? Maravilha, obrigado. Não mais falar para ímpio de forma geral, mas sim falar para cristãos. E por quê? E isso foi um diálogo dentro da minha cabeça no culto. Enquanto o pastor estava lá finalizando o culto, fazendo um apelo e tudo mais, eu estava com esse conflito dentro de mim. Né? Deus estava ministrando isso no meu coração. Então, o que Deus de fato ministrou em meu coração? Existem muitos cristãos que estão escravizados na sua vida financeira. Existe muita gente boa que tem ministério, existe muita gente boa que, seja pastor, seja missionário, evangelista, não estou falando de título, estou falando de liderança, que tem um potencial muito grande em poder dar frutos, em poder compartilhar do dom, do talento que Deus deu, seja para o louvor, seja para a palavra, seja no servir, seja no que quer que for, no ministério que a pessoa tiver, dentro do talento, do dom que Deus deu a ela. Mas essa pessoa não está desenvolvendo bem, sabe por quê? Porque ela não está dormindo devido à condição financeira. Ela não está conseguindo cuidar bem da sua família. Por quê? Porque ela tem que ficar todo o tempo na rua, trabalhando em busca de mais dinheiro. Porque a primeira coisa que vem na cabeça de quem está endividado é que eu preciso de mais dinheiro para pagar as minhas dívidas. Eu preciso de mais dinheiro. Se eu não tiver mais dinheiro, como é que vai ser? Aí o tempo que a pessoa tem para ficar com a família, ela acaba tentando arrumar uma renda extra. Quando chega em casa, chega estressado do trabalho, trata mal os filhos. Eu estou falando de cristão, tá? Eu não estou falando de forma geral, porque no geral isso já acontece. Mas estou falando do que pode proporcionar um cristão dentro desse cenário que eu estou montando para você. E aí esse cristão, imagina, tá todo enrolado financeiramente, não está dormindo direito, aí chega no domingo, tem que desenvolver o ministério. Gente, você me desculpa, mas não vai desenvolver bem. Vai desenvolver, vai fazer, mas não vai fazer tão bem quanto se tivesse com a cabeça livre desses pensamentos. Você concorda com o que eu estou falando? Coloca no comentário aí se tem coerência isso que eu estou falando. Porque foi isso que Deus falou comigo. E eu não acredito que Deus seja incoerente. E se eu sofri com isso, eu sei o que Deus falou, porque realmente o cenário que eu encontro, seja com um cristão ou com não cristão, é justamente esse. Porque, ainda mais eu me especializando em finanças comportamentais, eu sei que as finanças, ali de alguma forma, as finanças não estando controladas, a pessoa estando endividada, isso afeta em diversas áreas da vida. Na minha saúde interferiu, então interfere na saúde das pessoas, na saúde física e na saúde emocional. Então acaba trazendo transtornos para a família, acaba trazendo transtornos para a saúde, acaba trazendo transtornos para o ministério. Então uma pessoa que poderia ser uma bênção na igreja, acaba não dando 100% de si, porque ela não está 100% saudável. E aí Deus ministrou isso no meu coração. A ferramenta que eu te dei não é para ímpio. Usa para a minha igreja. E eu sei que através daquilo que Deus quer usar a minha vida, pessoas vão se organizar financeiramente. Eu tenho testemunhos, eu tenho depoimentos. Tem uma pessoa que eu
atendi, para mim assim é algo sensacional, é um presente de Deus para minha vida. Ela diz que eu sou um presente para a vida dela, mas para mim ela foi um presente de Deus, porque ela me mostrou exatamente isso que eu estou falando com você. Era uma pessoa que não dormia, ou melhor, só dormia à base de remédio. Era uma pessoa que tinha sérios problemas financeiros, e através da mentoria de educação financeira, né, de um projeto que eu fiz, o Seu Dinheiro de Volta, né, há mais ou menos um mês e meio atrás, eu fiz esse desafio Seu Dinheiro de Volta, e essa cliente, ela participou desse desafio, ela entrou na mentoria, e hoje eu vou compartilhar aqui nos stories, acabando a live, você vai lá no story que você vai acompanhar e você vai ver. Eu perguntei a ela como é que tá esses dias, falei, e aí, como é que estão as coisas, está conseguindo controlar, administrar bem? Olha, tá dormindo sem tomar remédio. Olha, ela tá conseguindo pagar as contas, está quase quitando os cartões, está conseguindo, agora ela falou que vai fazer um exame e esse exame custa R$500, ela não vai precisar usar cartão porque ela conseguiu, através de uma educação financeira, de uma organização, ela conseguiu juntar o dinheiro para fazer o exame. Isso, gente, não tem preço. Antes, ela estava tomando remédio para dormir. Aí imagina essa pessoa tendo um ministério. Imagina essa pessoa tendo uma liderança na igreja. Ela vai dar tudo de si, mas tudo de si não vai ser o melhor que Deus quer para aquele ministério, para aquela igreja. Então, através da educação financeira, sobretudo na minha especialização comportamental, eu vou conseguir trazer ferramentas não mais para todo mundo, porque a minha abordagem a partir de agora é uma abordagem para cristão. E aí eu posso, em respeito a você que segue esse perfil que não é cristão, se você quiser continuar, maravilha, vai ser um prazer ter você aqui, porque eu vou continuar falando de finanças, eu vou continuar falando de educação financeira, mas eu não vou falar de educação financeira para todo mundo. Eu vou falar de educação financeira para crente. Porque existem muitos cristãos que estão escravizados, correndo atrás de dinheiro para pagar conta, e não estão desenvolvendo bem o seu ministério, não estão desenvolvendo bem a sua liderança. E esses cristãos, através do conhecimento técnico que eu tive, através do conhecimento bíblico que eu tenho, vão sair da escravidão do dinheiro para passar a ter uma vida de liberdade em Deus, porque eu não tenho dúvida nenhuma que Deus me chamou para essa missão. Então, esse perfil chegou ao fim hoje. A partir de segunda-feira, a gente está lançando um novo perfil, e se você quiser continuar seguindo, maravilha, vai ser um prazer ter você aqui, mas a minha abordagem, a minha linguagem vai ser para cristão. E o principal, né, como pastor, eu não vou precisar mais me apresentar como educador Tiago de Jesus, mas sim continuar sendo aquilo que Deus me chamou para ser, que é um pastor. E com isso, eu vou estar aí ajudando cristãos a assumir a responsabilidade de ter o controle das suas finanças, o controle do seu dinheiro, e a partir de então poder desenvolver com tranquilidade o seu ministério, a sua liderança. E sabe o que isso vai proporcionar? Aquela pessoa que não dormiu no dia anterior, mas que no domingo tem que pregar, mas na segunda-feira tem que pagar uma conta, está pregando, mas está pensando na conta que tem que pagar. Nós somos seres humanos, gente. E a proposta é justamente essa pessoa saber administrar os seus recursos, porque ninguém não sabe cuidar do seu dinheiro de propósito, né? A gente não foi ensinado a isso. A gente não aprendeu isso. E como a gente não aprendeu, naturalmente, a gente acaba se enrolando. Não é uma questão de, eu estou fazendo isso porque eu quero. Não é não, gente. Não é não, não faz porque quer não. Faz muitas vezes sem se ligar que está fazendo, não sabe ter saída para aquilo ali. E se Deus me deu essa ferramenta, eu vou usar para a igreja. Continua sendo, né, um projeto de educação financeira. Agora é fato que nós vamos continuar dentro dessa nossa proposta, querendo alcançar o máximo de pessoas difíceis,
o máximo de pessoas possíveis, melhor dizendo, né? Uma vez que nós precisamos alertar a Igreja de Cristo a alcançar esse potencial na vida financeira, para que tenha tranquilidade para desenvolver o seu ministério, para desenvolver o seu chamado. É interessante que a Bíblia vai nos dar diversos exemplos, né? Mas um que tem me inspirado muito é o exemplo do povo de Israel saindo do Egito. O povo de Israel passou 430 anos aproximadamente como escravos. E escravos naquela região, né? Escravos ali no Egito, adorando aos deuses egípcios, e aí, preso naquela escravidão, eles não conseguiam sair sem ter o auxílio de Deus. E eu não tenho dúvida nenhuma que Deus vai continuar, né, me ajudando a me capacitar, porque humanamente eu busco conhecimento, humanamente eu consegui alcançar, né, esse patamar de conhecimento, investindo em conhecimento, através não só da minha faculdade, mas das especializações que eu fiz, né, como educador financeiro, e a partir daí eu junto essa ferramenta com a unção de Deus, eu não tenho dúvida nenhuma que o Senhor haverá de resgatar muitas pessoas através da minha vida, através do meu conhecimento. Então, é por isso que eu resolvi, em respeito a você que me segue aqui nesse perfil, dar essa palavra, vim aqui estar explicando que esse perfil ele de fato vai estar acabando, e se você quiser continuar seguindo, né, a partir de segunda-feira, nesse novo perfil que a gente vai estar iniciando com uma nova abordagem, com uma nova linguagem, falando com uma linguagem para cristão. Vai ter não cristão que vai seguir também? Sem problema nenhum. Vai ter não cristão que vai querer participar da mentoria? Eu acredito que sim, porque educação financeira todo mundo precisa. Mas a minha linguagem é para cristãos. Eu sou pastor e vou falar para cristãos. Então, de repente, o que pode acontecer é se um não cristão, né, pessoa que nunca entrou para a igreja, estiver acompanhando o meu perfil, vai ouvir eu falar, por exemplo, vou falar de Mamon. Mas quem é crente não sabe quem é Mamon. Mas quem não é crente não sabe quem é. Mas quem é crente sabe que a Bíblia diz o único demônio que Jesus se assemelha a um senhor é Mamon, porque a Bíblia vai dizer, né, o próprio Senhor diz, que nós não podemos servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. E quando você vive numa vida de escravidão financeira, infelizmente você está servindo a Mamon. E servir a Mamon, obviamente, não é bom, porque ele vai sugar tudo que você tem, fazendo você tornar-se um escravo. E ser um escravo do dinheiro não é bom para ninguém, não é bom para sua família, não é bom para sua saúde física, não é bom para sua saúde emocional. Eu passei por problemas financeiros. Saúde física afetou, saúde emocional afetou, e eu busquei conhecimento, encontrei conhecimento, não só bíblico, mas também secular. E vou usar, ouvindo a ordem de Deus para a minha vida, usa a ferramenta que eu te dei para a minha igreja. E eu acredito que muitas pessoas vão ter a vida financeira saudável através dessa jornada que nós vamos iniciar a partir de segunda-feira. Estamos só ajustando algumas coisas aqui no perfil, mas essa linguagem, essa abordagem que eu tinha, eu não tenho mais. Agora eu sou, agora não, né? Eu sempre fui pastor Tiago de Jesus, mas vou me apresentar aqui como pastor Tiago de Jesus, chamando você para a jornada Canaã, aonde você vai sair da escravidão do dinheiro para uma vida próspera e plena em Canaã, na terra prometida. Então, gente, obrigado por você ter estado aqui até esse momento comigo, obrigado por você acompanhar esse perfil, mas essa abordagem eu estou encerrando hoje. Se você quiser continuar seguindo, maravilha, Deus te abençoe, vai ser um prazer muito grande ter você aqui conosco, ter aqui você comigo, você vai continuar aprendendo sobre finanças, porém a abordagem agora é falar para crente, e a linguagem para crente é uma outra linguagem. Então,
essa foi a live de encerramento. Então aqui se encerra um ciclo. Edu Thiago de Jesus acaba hoje e vai iniciar aí. Qual o novo nome? Qual é a abordagem que vai ter? A abordagem cristã, você já sabe, né? Mas qual o nome você acha que vai ter aí esse novo perfil, esse novo começo, esse recomeço agora com uma nova direção, uma nova abordagem, falando especificamente para crente? Uma coisa é certa, eu sei que essa ferramenta Deus vai usar, o meu conhecimento vai usar a minha vida para libertar muitos cristãos que estão escravizados com o dinheiro. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu conto com a sua oração, a você que é cristão, conto com o seu apoio, né? Na divulgação do novo trabalho que vai estar iniciando, porque é um ciclo que está se encerrando e é um novo ciclo que está se iniciando. Afinal de contas, a nossa vida ela é feita de ciclos, né? E eu entendi, eu sou muito sensível à voz de Deus, e entendi que era necessário encerrar esse ciclo de educação financeira secular e iniciar um novo ciclo de educação financeira para cristão. Tá bom, gente? Obrigado por você ter estado até aqui. Obrigado pela sua consideração e estar aí participando dessa live para entender o porquê que esse perfil está chegando ao fim. Mas eu resolvi contar essa breve história desse meu contato com a educação financeira, contar essa breve história de como Deus falou ao meu coração para que eu realmente focasse na igreja, porque a volta de Cristo está próxima e a igreja precisa estar sarada. A igreja não pode ser escrava do dinheiro. A igreja precisa estar firme no seu propósito. E para estar firme no seu propósito, a igreja, os membros, a liderança precisa entender a importância que é administrar bem o seu dinheiro. E já que nós não temos essa educação financeira desde berço, Deus está me usando a partir de então para atuar especificamente falando para cristão.